Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fisiologia Virtual. Hoje continuando a nossa maravilhosa série de endocrinologia, esse assunto que eu trabalhei tanto tempo ao longo da minha graduação, mestrado e doutorado e que eu amo de paixão. Então, hoje a gente vai para o vídeo 2 para falar das formas de sinalização hormonal. Então, se vocês já viram o vídeo 1, vamos nessa! Bom, a gente falou que existe uma visão moderna e uma visão clássica do que é hormônio. A gente vai trabalhar aqui as vias de sinalização com base na visão moderna, né? Quais são as formas que um hormônio pode assumir, visto uma sinalização mais atual, visto um conceito mais atual. Bom, então para a gente trabalhar com esse conceito mais atual, a gente vai precisar sempre, né? Sempre dentro de endócrino. Eu preciso de uma célula secretora, então vou desenhar aqui em laranjinha, que é a célula que produz o meu hormônio. Então, laranjinha, célula secretora. Vou colocar aqui, vou até tentar desenhar maior, porque eu acho que fica melhor para vocês verem. Então, aqui minha célula secretora. E eu preciso de uma célula-alvo, que é a célula que vai responder a essa mensagem hormonal. Lembrando, né, que eu quero coordenar funções e informações entre uma ou mais células. Então, em verdinho, célula-alvo, que vai receber a informação. Bom, quando a gente fala em sinalização clássica, vamos começar pela via que nos representa a sinalização clássica. Deixa eu tentar pegar uma caneta vermelha que funcione. A gente vai precisar de um vaso sanguíneo, porque a sinalização clássica, que é endócrina, que dá nome a esse sistema, ela usa um vaso. Então aqui a gente tem... Comprei canetas novas, mas não chegaram. Ou não pode mais ter trema. Então, aqui eu vou ter um vaso. E aí eu vou colocar agora em azulzinho o meu sinalizador. Então, vou colocar aqui esse azul mais escuro, é o hormônio. Pobres canetinhas. Então, o meu hormônio é produzido por essa célula produtora, jogado para fora, vai entrar no vaso. Essa é a sinalização clássica, tá? Depois a gente vai para a mais moderna. E vai encontrar uma célula alvo que vai estar em outro tecido, geralmente, né? Ou vai estar distante e precisa dessa via sanguínea. Então eu produzo a substância, jogo no vaso, ela sai do vaso para um novo tecido e lá ela vai encontrar na minha célula um receptor e vai agir nesse receptor entregando a sua mensagem. Esta sinalização é chamada de sinalização endócrina, que é a clássica. Por isso que o sistema endócrino tem esse nome, né? Ou melhor, por isso que a sinalização endócrina tem esse nome, porque é a sinalização que a gente primeiro descreveu como sendo. E aqui a gente tem o conceito clássico de hormônio, né? Produzido por glândula, liberado no sangue e age numa célula distante. Mas quando a gente começa a trabalhar a nossa visão mais moderna, a gente vai ter outras vias de sinalização que são muito importantes, que a gente já sabe que existem no organismo, são muito abundantes e elas estavam perdidas sem um sistema para participar. Então agora a gente vai começar a trabalhar essas novas vias. Então, esse sinalizador pode ser liberado no interstício, né, que é o líquido que circunda as células em um tecido. Então ele é liberado no interstício e age em células do mesmo tecido, de outro tipo, uma célula vizinha nesse tecido, sinalizando para essa outra célula que ela tem que desencadear uma função.
Quando eu ajo numa célula vizinha, o nome dessa sinalização é parácrina. Então eu tenho um sinalizador parácrino. Eu posso ainda agir na própria célula produtora, olha que loucura, né? Ou no mesmo tipo celular. Por exemplo, quando uma célula começa a produzir um determinado mediador, esse mediador age nas células do mesmo tipo no tecido, sinalizando que o mediador está sendo produzido e elas também precisam começar a produzir esse mediador. E essa sinalização, quando a célula-alvo é do mesmo tipo da célula produtora, ou é a própria célula produtora, a gente chama de sinalização autócrina. Ou seja, age na mesma célula. Então eu tenho uma sinalização do tipo autócrina, mesma célula. Outro tipo de sinalização, bem comum para o sistema imune. Quando o mediador químico está preso na célula, na membrana da célula produtora. Por exemplo, o fator de necrose tumoral, que é um baita de um estimulador da resposta inflamatória. Ele pode ser produzido, ficar preso na membrana da célula, e aí a célula alvo tem que chegar perto da célula produtora para que o seu receptor possa se conectar no mediador químico. E essa sinalização é chamada de justácrina. Sempre digo para meus alunos, né, um monte de nome bonito para dar para uma criança. Se vocês estão aí pensando em ter filho, não sabe que nome dar, porque não quer dar um nome comum, pega um nome daqui dessa aula. Tio tá brincando, tá? Pelo amor de Deus, encontrar uma criança chamada justácrina depois, daqui 20 anos, quando eu estiver dando aula, né? Não façam isso, é só brincadeira. Então aqui temos sinalização justácrina. Uma outra sinalização muito interessante é quando o mediador químico age dentro da própria célula. Ele é produzido e age dentro da célula. Então ele não sai. O receptor está aqui dentro, ó, e age ali dentro. Isso acontece com os hormônios da tireoide. Tá? O hormônio mais abundante da tireoide é o T4. Ele entra na célula e dentro da célula ele é convertido em T3. E ali o T3 é sintetizado então dentro daquela célula. E age num receptor que está ali mesmo. Então eu tenho uma sinalização do tipo intrácrina. Quando é dentro da própria célula. Olha quanta coisa diferente, né? E uma outra sinalização muito interessante ocorre lá a nível testicular para a formação de espermatozoides, em que eu tenho um sistema fechado. Então, a membrana, a matriz extracelular das células testiculares, ali das células de Sertoli do testículo, não deixam alguns hormônios vazarem. Então, fica preso dentro de um compartimento. Eu gero um compartimento e mantenho essa sinalização presa dentro desse compartimento. Então, tanto a minha célula produtora, ou a célula secretora, quanto a célula-alvo vão estar dentro desse compartimento. E o sinalizador fica restrito a esse espaço. Ele não sai desse espaço. Eu até vou botar ele com uma corzinha diferente aqui, para a gente saber que ele não saiu daqui e foi para lá. Então aqui está a minha célula produtora. Aí eu inundo esse compartimento com esse sinalizador. Isso é uma ótima forma de eu manter um sinal restrito a um espaço, mas também aumentar esse sinal. Que como eu não faço difusão para todo o organismo, a concentração dessa substância fica maior neste local. Então isso é bem característico dos testículos, em que as células de Sertoli produzem TGF para sinalizar para as espermátides que elas precisam desenvolver os espermatozoides. Esse é só exemplo, tá, pessoal? Não é assim para a gente entender esse mecanismo. Nosso objetivo agora ainda não é discutir espermatogênese. E essa sinalização aqui recebe o nome, deixa eu botar um receptorzinho aqui.
Essa sinalização aqui recebe o nome de criptócrina. Faz sentido, né? Como se estivesse escondido numa cripta. Beleza, já vimos várias, né? Mas eu ainda tenho mais algumas para vocês. Não se desesperem, aproveitem que é vídeo, dá para pausar, dá para voltar. Quando a célula produtora é um neurônio, eu chamo esta sinalização de neurócrina. Bem interessante também, né? Um neurônio liberando esses mediadores químicos no tecido. Isso ocorre lá no estômago, por exemplo, com a liberação, ao longo do trato gastrointestinal como um todo, né? Liberando acetilcolina, as terminações do parasimpático. Como o alvo não é via uma sinapse, eu tenho, nem sempre é uma sinapse, né? Eu vou ter a liberação no interstício e vai agir em várias células, mudando a função dessas células. Certo? Então, para fechar esse vídeo aqui, eu quero dar mais uma curiosidade para vocês. A gente tem hormônios que conseguem agir em outros indivíduos, né? Que é o exemplo que a gente fala dos alormônios, dos feromônios, desculpa. E aí a gente denomina eles de ectormônios, que vão sair do corpo e agir em outro lugar. Mas a gente também tem hormônios que podem agir entre espécies, como por exemplo uma planta que emite um hormônio que vai atrair um inseto. E isso se chama, essa classe de hormônios se chamam alormônios. Então, para vocês verem a riqueza que a gente tem com essa visão mais aberta de hormônio, porque a gente consegue estudar um monte de fenômenos dentro do conceito de sistema endócrino. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, tenham entendido bem essas sinalizações e, como sempre, desejo a todos vocês ótimos estudos. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber as novas séries, visitar o site, né, fisiologiavirtual.com, lá o conhecimento está bem organizadinho para vocês. Segue no Insta, @cfelipekr, vou deixar na descrição do vídeo, porque lá também eu posto algumas fotinhos dos meus quadros em aula e também alguns conteúdos interessantes. Certo, galera? Então, ótimos estudos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!